Aplicação de advertência, suspensão e demissão com ou sem justa causa. Afinal de contas, empresário, você sabe como aplicar corretamente as penalidades no contrato de trabalho? E mais, sabe que a aplicação incorreta dessas penalidades sujeita a sua empresa a sofrer uma ação trabalhista, uma reversão judicial dessa penalidade e ainda indenização por danos materiais e morais? Hoje nós vamos demonstrar aqui os desdobramentos negativos que a má aplicação das penalidades pode trazer para a sua organização empresarial e a repercussão financeira nefasta para a saúde do seu negócio. E nós vamos exemplificar aqui como uma aplicação incorreta da demissão por justa causa pode lhe trazer sérios prejuízos financeiros. E nesse caso, um trabalhador que prestava serviço para uma instituição bancária há mais de 30 anos foi afastado das suas atividades laborais por doença ocupacional, que se equipara ao acidente de trabalho. Ou seja, em razão do afastamento de alguns colaboradores, ele foi obrigado a abranger outras cidades, uma região muito maior da sua competência anterior. E em razão dessa sobrecarga de trabalho, ele acabou desenvolvendo algumas doenças psicológicas e mentais que culminaram no seu afastamento das suas atividades laborais e do gozo do benefício previdenciário que se equipara a acidente de trabalho. Como foi reconhecido o nexo causal entre essa doença desenvolvida e a atividade laboral, ele por consequência foi afastado e automaticamente foi reconhecido o direito à estabilidade no emprego pelo período de 12 meses após a sua reabilitação. Porém, no curso deste benefício previdenciário, o banco instaurou uma sindicância, uma investigação interna, uma vez que teria verificado algumas inconsistências nos relatórios e algumas supostas fraudes nessa atividade de fiscalização desenvolvida por esse trabalhador. E nessa investigação interna, teria o banco concluído que ele seria o causador desses desvios ou fraudes, e em razão disso, lhe aplicou diretamente a demissão por justa causa. Esse trabalhador, ao retornar às suas atividades laborais, tomou por surpresa ao ser cientificado e receber a carta de demissão por justa causa, mas inconformado com essa decisão, que no seu entendimento teria sido arbitrária por parte do banco, ingressou imediatamente com uma ação trabalhista, postulando a reversão da demissão por justa causa, a sua reintegração ao posto de trabalho em respeito ao período estabilitário e também indenização por danos materiais referente à sua remuneração pelo período indevido de afastamento e também uma indenização por danos morais. Nessa ação trabalhista, ele argumentou na petição inicial que já prestava serviços para essa instituição bancária há mais de 30 anos e que durante todo esse período jamais sofrera qualquer penalidade, seja ela advertência ou suspensão, e que, portanto, apresentava um histórico funcional totalmente ilibado, sem nenhuma queixa, nenhuma reclamação, prestando seu serviço sempre com muita dedicação, empenho e seriedade. Alegou ainda que o processo investigatório instaurado pelo banco, essa sindicância, não teria lhe dado direito à defesa, a contraditar as provas, a confrontar o depoimento das pessoas que haviam sido ouvidas e também os dados documentais. Ou seja, comprovou em juízo que o processo investigatório do banco não era legítimo, pois não atendia aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. E nesse sentido, acabou obtendo uma decisão que lhe foi favorável, pois também comprovou que o banco não atendeu os requisitos legais legitimadores da aplicação da pena máxima do contrato de trabalho, que é justamente a demissão por justa causa. Nesse processo trabalhista,
ele ainda demonstrou outra conduta arbitrária por parte dessa instituição financeira, uma vez que ela acabou debitando da sua conta corrente os supostos valores que haviam sido desviados, que eram motivo da inconsistência. E também comprovou o não atendimento dos requisitos legais para a aplicação legítima da demissão por justa causa, que são tipicidade da conduta, ou seja, a conduta praticada pelo trabalhador deve estar descrita ou no artigo 482 da CLT, ou então no regulamento interno da empresa, que é justamente uma normativa que visa cientificar os colaboradores sobre quais condutas são permitidas e quais são proibidas ou não toleradas pela organização empresarial, no caso a instituição bancária. Dolo ou culpa. Também não ficou comprovado nesse processo investigatório que ele teria agido com dolo ou culpa em relação às inconsistências nos relatórios, e que em razão disso não poderia ser atribuída a ele a responsabilidade por essa dinâmica interna que havia sido fraudada dentro da instituição bancária. E mais, além desses dois requisitos, ele comprovou que lhe foi outorgada uma sobrecarga muito grande de trabalho e que isso efetivamente lhe atrapalhou, lhe causou algum percalço, dificuldades em prestar os relatórios com total exatidão, mas que isso ocorrera não por dolo ou culpa sua, mas sim por uma atitude da própria instituição bancária, que lhe atribuiu funções superiores à sua capacidade intelectual. E dessa forma, também não ficou comprovado o nexo causal entre a falta cometida e a penalidade aplicada. Ainda, entendeu o juiz, o magistrado, decisão essa que foi confirmada depois em segundo grau, que a penalidade aplicada foi totalmente desproporcional. Ou seja, durante todos esses anos de trabalho para a mesma instituição bancária, mais de 30 anos, 10 anos somente no setor de fiscalização, ele não sofreu qualquer outra penalidade durante a vigência do seu contrato de trabalho. Ainda, nesse caso, o caráter pedagógico também não foi atendido. A gradação de penalidades, pois todos nós sabemos que para culminar na justa causa, ela deve ser precedida de algumas advertências. Ainda assim, esse trabalhador, voltando a reincidir nessas condutas, deve-lhe ser aplicada a suspensão por mais uma, 2 vezes ou 3, para somente após novas reincidências ser aplicada a justa causa. E, excepcionalmente, ela pode ser aplicada diretamente, sempre que houver uma conduta tão grave por parte do trabalhador ao ponto de quebrar a confiança do pacto laboral, quebrar a fidúcia existente no contrato de trabalho. Situações estas que não foram verificadas neste caso, ele acabou sim restando vencedor nessa ação trabalhista. E agora nós vamos demonstrar aqui quais prejuízos essa conduta ilegítima adotada por essa instituição bancária acabou lhe trazendo. E assim, você, empresário, deve atentar especificamente para exercer o seu poder diretivo patronal, o seu poder disciplinar de forma legítima, a fim de que a sua empresa não venha a ser condenada nestes moldes aqui. A sentença condenou a instituição bancária a reintegrar o trabalhador ao seu posto de trabalho, pagar as remunerações referentes ao período indevido de afastamento e ainda pagamento de complementação do auxílio-doença em razão do seu benefício e da sua estabilidade no emprego, de 12 meses após a sua reabilitação. Ainda, parcelas vencidas e vincendas dos reflexos na sua remuneração, restabelecimento ao seu plano de saúde e indenização por danos morais. Então, veja bem, você empresário, você deve capacitar o seu setor de RH, você deve ter um suporte jurídico que lhe dê autoridade e legitimidade na aplicação das penalidades e mais, você deve possuir um sistema investigatório totalmente legitimado que atenda aos princípios constitucionais, pois todo o ônus da prova na aplicação das penalidades é sim do empresário e do empregador, então compete a ele comprovar cabalmente que a sua penalidade foi aplicada de forma legítima, uma vez que caso
todos os requisitos que eu falei aqui anteriormente não sejam atendidos, essa penalidade pode sim ser passível de reversão judicial e, como todos nós sabemos, junto com ela, aquele kitzinho indenizatório que nenhum empresário gosta de sofrer, uma condenação dessas, tá ok? Então fica aqui a nossa recomendação, capacite o setor de RH, pratique as penalidades de forma legítima, tenha o sistema investigatório totalmente legítimo, que atenda os princípios constitucionais e tenha total segurança jurídica no exercício do seu poder disciplinar patronal. Ok? Um abraço e até a próxima.